E aí pessoal, beleza? Eu sou o Sherman e agora vamos falar de um filme diferente aqui, né, nessa sessão cult. É o Strong Island. É um documentário que concorreu ao Oscar esse ano, né? Não ganhou, infelizmente, por causa que é um baita de um filme. É um documentário feito pelo cineasta Yancey Ford e ele tem uma ótica especial para falar desse caso, que ele comenta no documentário, porque é familiar, é um caso familiar que aconteceu com ele. Em 1992, o irmão dele foi assassinado a sangue frio. E o irmão dele, ele é uma família de negros dos Estados Unidos, de Long Island. É assim, é um caso muito perverso até, e o jeito que o cineasta passa isso no documentário é através de fotos. Por quê? Por causa que ele não tem muitas provas. A pessoa que matou o irmão dele na época foi inocentado, nem foi a júri popular. Aí você vê toda aquela massa, aquela pressão, você não vê um grande espetáculo como foi no caso do O.J. Simpson. Você vê um caso bem forte sobre racismo, mas que a gente sabe que acontece muito nos Estados Unidos, só que pela ótica desse diretor, como ele não tem essas provas, ele fica vendo fotos. Ele começa a contar a história da família dele, dos pais, como os pais se conheceram, e através de fotos ele usa muito câmera, muito close, fechado, com primeiro plano, primeiríssimo plano, e te passa um certo desconforto. Começa muito bem, contando uma história tranquila sobre os pais e tal, depois esses pais criando os 3 filhos, na verdade são 2 filhas e o filho. O diretor é o Yancey Ford, um cineasta fantástico, por causa que você fazer esse documentário que mexe tanto com você, no seu pessoal, no seu íntimo, e a gente fez isso através dos olhos dele. Muitas tem o diretor de fotografia, tem os câmeras, mas do jeito que eles passam a imagem de dor da família, familiar, é muito forte. Ele é bem provocativo isso. As entrevistas, do jeito que as entrevistas são feitas, luzes pontuais, deixa o cenário, deixa a casa meio fantasmagórica. Passa até um clima meio de terror, de suspense, o documentário dele. Porque ele quer provocar isso. Ele quer mostrar como que a justiça é cega lá nos Estados Unidos com essa questão de racismo. E o filme começa também ele tentando ligar para a promotora de justiça da época, para o delegado, para o detetive da época, lá, o inspetor da polícia. E você vê algumas respostas chulas, algumas coisas assim sem nexo. E do jeito que ele vai montando, vai mostrando pra gente como que era para ser apurado esse crime e como ele foi. Realmente, você vê como que essa questão aí racial, essa situação Donald Trump que nós temos atualmente, isso aí não é de agora e não é de 20 anos atrás, não é de 40 anos atrás. É desde sempre, isso tá dentro da história americana. Tem situações, tem algumas horas que, como não tem algumas provas, não tem circuito interno de câmeras, que não tá para mostrar, a gente só tem algumas palavras do amigo da vítima, que comenta com ela e tudo, sobre o que aconteceu no fato. É meio triste e ela acaba fazendo o tipo de uma dramatização. Igual às vezes você vê nesses programas policiais que fazem uma dramatização para ver a cena do crime e tal, só que é muito feito com um cuidado, com uma luz pontuada. Eu tô pra te falar que é um documentário que ele tem uma fotografia maravilhosa. É maravilhosa porque ela é uma fotografia forte, que ela conta muita história, ou mostra a história para você de um jeito assim, meio que assustador, mas como que a realidade, como essa questão, de novo, essa questão racial é tão forte e tão perversa lá nos Estados Unidos. Não só lá, como aqui também, mas a gente focando no filme, focando esse documentário em si, que é um documentário, pode-se dizer, dramático e policial, mas o jeito, a delicadeza que ele tem como falar desse documentário sobre a vida dele pessoal através de fotos e também de muitas entrevistas olhando para a câmera, como eu estou fazendo aqui com você. Ele é muito forte, o filme. Eu estava falando com o Marcelo, eu assisti ele tem alguns dias atrás, ou como 1 ou 2 semanas atrás, e ele não saiu muito da minha cabeça. Ele é bem forte, você tem que estar muito bem para assistir ele, mas eu acho que ele deve ser assistido, não só porque foi indicado ao Oscar, mas pela história, e você vê como que a gente tem que evoluir como ser humano para essas coisas não acontecerem mais.
uma discussão banal, uma besteira, uma pessoa é vitimada e a família, ele mostra muito bem como a família dele foi destruída por causa do assassinato do irmão. Cara, sem sombra de dúvida, um dos documentários que eu assisti, eu gosto muito de documentários, vou falar de outros aqui pra vocês, mas é um dos melhores documentários que eu já assisti. Ele concorreu ao Oscar, mas já ganhou alguns prêmios, deve ter uma vida longa indo por premiações durante esse ano, porque é um baita de um filme, beleza? Assistam, que é interessante, a gente não pode só ficar vendo filmes de super-herói, que é muito legal, ou filmes de ação, a gente tem que ver uns dramas, temos que ver documentários que são bem bacanas como esse, Strong Island, tá na Netflix, beleza? Até a próxima!